Bom, eu sou o Júlio Timerman, eu sou engenheiro civil, formado na Escola Politécnica da USP em 1977. Eu sou ex-presidente da ABES, eu sou o quarto presidente da ABES e atualmente eu sou o presidente do IBRACON, Instituto Brasileiro do Concreto. Eu tenho uma empresa de projetos, de engenharia, projetos de estruturas, de consultoria, e atuo na área de infraestrutura, na área de recuperação de patrimônio histórico. E, enfim, é uma profissão apaixonante, uma profissão que exige da gente evolução diária, estudo, conhecimento. Então, é uma profissão apaixonante. E por isso que também eu milito na ABES desde a fundação dela, eu sou um sócio fundador da ABES também. Aí eu cheguei, a ABES, ela foi criada em função de uma insatisfação geral, dos engenheiros de estrutura, em função do desconhecimento da classe. O engenheiro de estruturas via antigamente o colega dele como um concorrente, então, e no sentido de sobreviver, ele mergulhava no preço, era um problema de competição, eles não se conheciam, então ficavam com medo da concorrência. Então, essa insatisfação com relação ao desconhecimento da classe, desconhecimento das atividades da classe, começaram a haver reuniões que se iniciaram lá no Instituto de Engenharia, e desde o início nós participamos dessas reuniões. E depois desses debates aí dos engenheiros que estavam lá nessas reuniões, começamos a ver que nós não tínhamos uma entidade de classe que congregasse os engenheiros. Se falou inicialmente num problema de remuneração, mas o problema era muito mais amplo, um problema da falta de uma entidade que representasse a classe dos engenheiros de estruturas na comunidade técnica e na sociedade também. Nós não tínhamos uma entidade que nos representasse. Então, a partir daí, vimos então, a necessidade aí de ter uma entidade de classe, e daí foi criada a ABES, nos idos aí nós estamos falando em 30 anos aqui agora, na década de 90, foi criada a ABES. E desde aquela época a gente milita, nunca deixamos de participar, e até hoje, mesmo sendo, eu já tenho sido presidente da ABES há mais de 20 anos, participamos do conselho, participamos ativamente, e hoje eu sou presidente de uma outra entidade de classe que nós fazemos questão, um dos pontos que nós sempre trabalhamos nessa outra entidade de classe é ter uma sinergia, uma união entre as entidades também. Na realidade, não tem por que as entidades aí, se vocês atuam sempre numa mesma cadeia produtiva, de projeto, de construção, tudo, um ficar se degladiando com o outro. A ideia é ter sinergia, é isso que nós sempre fizemos isso na ABES, e eu faço isso hoje também no IBRACON também. Ter essa união das entidades, falarmos juntos, temos uma voz conjunta, junto ao governo, junto à esfera federal, estadual, municipal, porque os nossos problemas da engenharia de estrutura são vários, muitos, não só remuneração. Nós temos vários problemas aí da parte trabalhista, da parte de impostos, da parte de falta de um subsídio, falta de ajuda do governo. O governo, por exemplo, ele criou uma lei importante, Lei Rouanet, de incentivo à cultura. Eu lembro que na época, quando nós trabalhávamos lá, militávamos na ABES, nós chegamos a propor uma lei de incentivo à atividade científica, a atividade como essa da ABES também. Mas isso nunca foi para frente aí, porque essa lei Rouanet é tipo uma reserva de mercado aí com relação aos artistas, Eles nunca quiseram expandir essa ideia.
e para nós seria importantíssimo, né? A nossa entidade, a engenharia, né? Ela paga impostos altíssimos, né? Ela emprega muitos profissionais, é um trabalho realmente de muita responsabilidade, a engenharia de estruturas, né? E isso não tem sido reconhecido aí pelo governo. Então, é uma luta também, essa é uma grande luta que a ABS tem encampado, né? Tem havido conquistas, né? Mas a gente precisa evoluir nessa atividade. A ABS, a grande conquista da ABS hoje, nesses 30 anos, foi nós conhecermos o nosso mercado. Antes nós víamos os outros escritórios de projeto, né, como concorrentes. Hoje nós vemos os escritórios pela ABS, pelo fato da ABS existir, a gente vê os outros escritórios, né, com os mesmos problemas, e em vez da gente ficar se degradando, nós trabalhamos juntos, lutamos juntos com a melhoria da nossa classe. Então a ABS, essa foi a grande conquista da ABS. Que o Brasil é um país extremamente grande, né, dimensões continentais, e hoje nós conhecemos, em função da ABS, ela tem diretorias regionais aí em quase todos os estados brasileiros, então a gente conhece as necessidades, hoje a gente conversa com os profissionais que militam, né, na engenharia de estruturas. Então, a grande conquista da ABS foi essa, você conhecer os seus colegas, você entender que eles têm os mesmos problemas, em vez de cada um trabalhar isoladamente, a ABS trabalha por eles. Então, a grande conquista foi essa da ABS. Entenda que a ideia inicial da ABS era trabalhar por uma remuneração melhor. A remuneração a gente viu que é uma consequência. A origem do problema realmente era essa falta de associativismo, quer dizer, essa falta de união. Com essa união, a gente consegue melhorar a nossa categoria. Nós temos realmente muitos desafios, né? Porque uma empresa, por exemplo, um escritório de projetos que você precisa estar evoluindo continuamente, precisa comprar equipamentos, softwares, hardwares, os profissionais precisam estar estudando, porque engenharia de estruturas, não adianta você se formar na faculdade, o que eu aprendi há 30 anos atrás, não vale hoje, você precisa estar evoluindo. Então, precisa estudar, precisa participar de congressos, precisa comprar livros. Então, isso o governo não reconhece, a ABS luta por isso, no sentido de subsidiar, quer dizer, reduzir os impostos. Quer dizer, se você, uma empresa, paga para um profissional participar de um congresso no exterior, isso devia ser deduzido do imposto de renda. Se o escritório de projeto associado à ABS, ele dá um dia por semana para o engenheiro fazer uma pós-graduação, isso devia ser compensado pelo governo. O governo tem que entender que nós somos uma entidade realmente que luta, né, pelo bem-estar da sociedade também. Então, são esses desafios que a gente precisa evoluir. Então, a remuneração é a consequência, a gente entendeu isso. A remuneração realmente é uma consequência de tudo isso. Então, a ABS continua lutando para a melhoria, para o bem-estar, né, da sociedade e para o bem-estar, né, da comunidade de engenheiro de estruturas. Realmente, isso é um desafio, né? Isso não é uma conquista ainda, são ações ainda que a gente precisa empreender, e nós temos ainda um longo caminho pela frente. Então, olha, são tantas coisas, na realidade já faz muito tempo, mas eu me lembro até hoje, quer dizer, nós começamos a trabalhar lá na ABS com várias ações, uma delas eu me lembro muito bem, foi a Lei das Marquises. A Lei das Marquises, ou sacadas de prédio, que são elementos que você vê rotineiramente aí tendo colapsos, tendo problemas de estrutura, inclusive com óbitos, né? E na época chegamos até a elaborar um projeto de lei, mandamos aqui para a Prefeitura de São Paulo, no sentido de instituir uma inspeção obrigatória, né, nas marquises, mas foi vetado pelo então prefeito lá, que achava que isso ia onerar o prédio, o condomínio ia ficar caro. Mas a visão deles nesse sentido era muito curta.
porque só o fato de você salvar uma vida, isso vale por todas essas ações. Uma outra ação que eu me lembro também, que foi instituída na nossa gestão, quando eu falo não é minha gestão, quando eu falo em ABS, a gente fala em nossa gestão, porque eu não trabalho sozinho. Como presidente, nós temos uma diretoria, nós temos um grupo de pessoas que nos ajudam. Então, na nossa gestão, foi instituído também o prêmio, que até hoje é um prêmio muito importante, que é o Prêmio Talento Estrutural, Engenharia Estrutural, que é um prêmio que o objetivo do prêmio realmente é contemplar, é motivar aqueles engenheiros a trabalharem, né, em projetos cada vez mais, eu diria, não diria arrojados, mas cada vez mais economicamente e tecnicamente, né, importantes, né, adequados para a sociedade. Então, esse Prêmio Talento Estrutural foi instituído lá na minha gestão e até hoje ele é um prêmio que é patrocinado por uma companhia que patrocina, uma entidade que patrocina até hoje, lá o Ibracon, que vê muita importância nesse prêmio, né? Ele acontece durante também o evento anual da ABS, que é o ENES. Então, são essas ações, essas duas ações são importantes. Uma outra ação também que nós nos lembramos também na nossa gestão, realmente foi aumentar essa sinergia entre as entidades de classe também. A gente começar a conversar com outras entidades de classe da cadeia produtiva, da construção, né? Então, começamos a ter um relacionamento muito forte lá com o Ibracon, com Sinduscon, com Sinaenco, enfim, com todas as entidades de classe, né? A ABS começou a se tornar conhecida, não na minha gestão, ela só teve continuidade. Na minha gestão não teve uma alteração completa na filosofia, na realidade foi uma continuidade, né, dessa filosofia, no sentido de trabalharmos juntos, né, com outras entidades. Então, eu me recordo muito bem, né, dessas ações, né, e que tem sido levada adiante, né. Em função dessas ações na época, né, eu comecei a militar também no Ibracon, nessa outra entidade, né, do qual hoje eu sou presidente, e eu sou presidente pela terceira gestão. Na realidade, já fui presidente em 2 gestões anteriores e agora voltei a ser presidente dessa entidade. E fazendo questão de manter esse contato, né, com a ABS, faço questão. Nós, inclusive, quando a ABS mudou, né, para a sede atual dela lá no condomínio lá, perto lá do Jaguaré, na Marginal, o Ibracon, eu falei, pô, vamos juntar todas as entidades, juntamos tudo. Hoje tem várias entidades lá no mesmo empreendimento, lá tem a ABS, tem o Ibracon, tem o pessoal de geotecnia, tem o pessoal de alumínio, então, pessoal de pré-fabricado de concreto, todo mundo, né? Então, essa é a minha palavra também, essa sinergia entre as entidades. Eu me lembro muito bem, né, dessas ações, e são ações realmente que não sofreram uma paralisação, sofreram realmente tiveram uma continuidade nas gestões também. Como eu falo, olha, engenharia de estruturas é uma atividade, primeiro, apaixonante para quem trabalha. Segundo, é uma atividade que você carece de ter uma evolução contínua. Quando eu me formei lá na faculdade, os desenhos eram feitos em pranchetas, né, com normógrafo, os desenhos se escreviam à mão, né? Hoje em dia, daí, acabou isso aí tudo. Veja a evolução que aconteceu isso em 30 anos. Aí, hoje em dia você utiliza softwares, o Revit, BIM, né? Então tem uma série de... Então é super importante, né, realmente essa evolução. E a ABS, ela com certeza ela tem contribuído, né, para essa evolução aí, desenvolvendo cursos, né, de formação, oferecendo cursos, né, para os seus associados, oferecendo seminários, né, workshops, né. Isso tem sido super importante, né. Que nós temos uma formação, uma graduação na faculdade que dá aquela graduação básica, não tem uma especialidade, né, na engenharia de estruturas, né.
E a ABES ela tem complementado nessa atividade, né? Ela tem desenvolvido não só ações, feito cursos, inclusive em convênio com universidades, cursos de pós-graduação também, né? E hoje em dia, para você ver a importância da ABES e da entidade que eu sou presidente também hoje, Bracon, a ABES hoje ela coordena um comitê técnico da ABNT, no sentido de elaboração e revisão de normas técnicas. Então, veja a importância, né, da entidade, né? Com certeza a ABES ela tem empreendido ações no sentido de disseminar esse conhecimento. Então, é super importante. Engenharia de estruturas, gente, é uma coisa de muita responsabilidade, Quando você, eu não desmerecendo as outras atividades, né, quando você erra num projeto hidráulico, né, você tem um vazamento, você tem uma infiltração de água, quando você erra num projeto elétrico, você tem choque, e quando você erra num projeto de estrutura, você pode ter um colapso de prédios, isso pode acarretar perda de vidas, perda de patrimônio. Então, isso é muito importante. A ABES, ela sabe a importância que ela tem e ela procura, né, dentro desse crescimento dessa entidade, ela procura disseminar essa importância, né, para a comunidade, para a sociedade. A sociedade tem que saber, né, que engenharia de estruturas é uma atividade de muita responsabilidade, né, e tem que, na hora de contratar um projeto, ela tem que saber disso, ela tem que entender que tem que contratar profissionais que têm experiência, né, profissionais que têm um histórico, né, profissionais que no final são associados da ABES, que são esses associados que militam na nossa entidade. O que é isso? Vocês vão me fazer chorar assim, hein? Nossa, o Milen é uma pessoa realmente que marcou muito, né, a nossa presença. O Gilberto do Vale, até eu estava perguntando ontem dele, espero que nós vamos ter a semana que vem um evento lá no Rio de Janeiro, que é comemorativo aos 50 anos da Ponte Rio-Niterói. Ele está afastado hoje, ele está com muita idade, mas eu espero que eu encontre lá. Então, são momentos como esse, né, momentos marcantes aqui. O engenheiro Milen foi um colega, nossa, extremamente importante aqui na nossa entidade. Outra também. Essa aqui foi um evento que eu não era ainda presidente, acho que foi na gestão do Graziano, que nós fizemos um evento lá na Escola Politécnica. Aqui nós temos colegas aqui, o saudoso Braguin também, o Braguin, que é outro querido nosso, colega nosso. E nós trouxemos esse engenheiro da Suíça, o professor Jörg Schneider, ele para fazer uma palestra aqui no Brasil aí sobre confiabilidade das estruturas. E foram momentos marcantes, né? Esse realmente são... eu lembro de todos aqui, o professor Gilberto do Vale está aqui de novo ainda, eu estava gordinho já aqui ainda, nessa época, o professor Fernando Stuck, enfim, são momentos, né, como esse, quer dizer, esses eventos que nós desenvolvíamos aí no sentido realmente de disseminar esse conhecimento. Nossa, o querido Mário Franco. O querido Mário Franco foi uma outra lembrança realmente memorável, né? Ele foi o vencedor do primeiro prêmio Talento em Engenharia Estrutural. Eu me lembro disso até hoje, naquela corrida, naquela improvisação, por falta de tempo. Eu mesmo fui buscar o prêmio dele na gráfica. Esquecemos de pegar o prêmio na época, lá saí correndo, né, um pouco antes do evento, e ele, de fato, ele foi uma referência. Você sabe, né, que o Brasil, a nível de engenharia de estruturas, né, ele sempre foi uma
um país realmente referência no mundo. Nós temos hoje profissionais realmente de altíssimo calibre, obras de referência no mundo todo, não só hoje, estou falando, lembrar de alguns nomes, o professor Emílio Baumgart, o professor Augusto Carlos de Vasconcelos, o professor Telêmaco Langendon, que são profissionais de renome no mundo todo. E esses professores, o professor Mário Franco, hoje em dia o professor Fernando Stuck, são profissionais realmente que militam, né, na nossa entidade, né, e são profissionais que são uma referência no meio técnico. Então, são pessoas como essa realmente que nos trazem realmente um orgulho, né, de pertencer realmente a essa entidade, né. E aqui vejam também o Velete também, que foi o nosso primeiro presidente aqui da ABS, né? Eu estou junto com ele e 2 outros profissionais aqui que trabalharam comigo também, enfim. São lembranças realmente muito bonitas, né? E eu fiquei bastante emocionado aqui com relação tanto ao Eduardo Miller, né, que foi uma pessoa que, mesmo estando doente, estando realmente bastante doente, nunca deixou de participar na nossa entidade. Ele vinha doente, realmente. O Braguin também, que saudade do Braguin. Eu lembro que nós, já pela ABS, nós viajamos juntos para a Europa para atender um evento, e foi uma viagem assim espetacular, uma viagem muito boa, né? Que partida precoce dele, infelizmente, Deus levou ele muito cedo. Coleguismo. De todos os presidentes, não tem indistintamente, todos, houve sempre uma evolução. Nunca houve oposição na ABS, sempre houve situação, sempre houve uma evolução. Todos, indistintamente, são colegas, então não tem nenhuma gestão que se destaca. O destaque é o associativismo, é o coleguismo, é a união. É o professor Augusto Carlos de Vasconcelos, ele foi meu pai adotivo também.